Oi, mulheres, aqui quem fala é Rosélia Silva e estamos juntas lendo o livro Uma Mulher Sábia, capítulo 9. Deixe-me compartilhar com vocês um pouco de sabedoria que o Senhor usou para abrir os meus olhos. Quando meu filho estava no início da adolescência, eu notei que ele parecia muito imaturo para sua idade. Ele era bom rapaz, gentil e extremamente inteligente. No entanto, ele era imaturo. Eu compartilhei isso com uma amiga que tem 8 filhos e ela disse que tinha 2 filhos que também eram imaturos. Além disso, ambos vieram de famílias numerosas, em que 1 ou 2 irmãos ainda eram imaturos como adultos. Naquele dia, no parque, oramos por sabedoria. Senhoras, o Senhor é tão fiel. Apenas cerca de 1 ou 2 semanas mais tarde, o Senhor abriu os meus olhos para o problema. Em todos os casos, percebemos que a criança que era imatura tinha sido protegida ou encoberta do seu pai. Eu tinha prejudicado a posição do meu marido como pai, o que prejudicou a sua relação com o nosso filho. Então, eu comecei a compensar a falta de atenção e falta de envolvimento do meu marido com o nosso filho. Normalmente, eu sentia que ele estava sendo muito firme ou injusto. Mas, senhoras, vocês sabiam que Deus nunca comete um erro? O meu filho precisava dessa firmeza para crescer adequadamente. Depois que me dei conta dos meus defeitos, eu me prostrei diante do Senhor, humildemente me arrependendo e pedindo a sua orientação. O Senhor me fez começar a sair do caminho da ira do meu marido, que eu sempre tinha impedido. Na primeira ocasião, quando eu fiquei de lado, sem me intrometer, o meu marido não sabia o que fazer. Eu temia que ele pudesse ser excessivamente severo, mas ele manteve a calma. Muitas vezes, depois das crianças irem para a cama, ele descontava sua raiva em mim, pois eu o tinha impedido de repreender o seu filho. Quando ele começou a falar, uma noite, depois que o Senhor tinha aberto os meus olhos para o meu erro, eu me desculpei e fui tirar o meu filho da cama. Quando me submeti à autoridade do meu marido e à sabedoria de Deus, um grande peso foi tirado do nosso relacionamento conjugal. Além disso, em vez de facilitar para o meu filho, como eu havia feito no passado, eu me tornei tão firme quanto era o seu pai. Eu estava finalmente seguindo o exemplo do meu marido. E quando o Senhor me levou a fazer isso, eu fiquei feliz de confessar todos os meus erros para o meu marido e ao meu filho. Dentro de 1 ou 2 anos, um milagre aconteceu. Meu filho não tinha só amadurecido, mas ele também estava sendo elogiado por sua maturidade. Ele foi escolhido pelo nosso ex-prefeito para participar de um especial de televisão sobre ensino em casa. Em seguida, ele foi convidado a ocupar uma posição na diretoria de ensino em casa. Foi a primeira vez que um aluno ocupou essa posição no estado da Flórida. No final da festa de fim de ano de sua equipe de natação, o treinador o colocou diante de todos do grupo para elogiá-lo por sua maturidade. Eu só compartilhei isso para mostrar a grandiosidade de Deus e os seus caminhos perfeitos. Ele é fiel quando buscamos a verdade e obedecemos ao seu direcionamento, levando em todas as áreas de nossas vidas. Senhoras, servimos a um Deus poderoso. Amém? Uma esposa exemplar. Feliz quem a encontrar. Você é uma seguidora de Cristo? Como cristã,
Você obedece à palavra de Deus? Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valioso do que os rubis. O seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercadantes, ela traz de longe suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara a comida para todos da casa e dá tarefas às suas servas. Não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. Provérbios 31:10 até o 22. Muitas mulheres riem e dizem: certo, boa sorte para encontrar uma esposa como essa. Senhoras, temos realmente olhado atentamente para nossas vidas e para as vidas de nossos filhos e depois nos perguntado o que aconteceu? Será que permitimos que nossos amigos nos encorajem a escolher uma carreira ou a voltar para a escola em lugar de sermos uma guardiã da casa? Os maridos precisam de um ouvido atento e uma esposa para cuidar de suas necessidades físicas, como cozinhar e cuidar de suas roupas. Eles precisam de nós para cuidar da casa e gerar, nutrir, ensinar e treinar os seus filhos. Está na palavra de Deus, não é a minha opinião. Se fizermos o que acabamos de ler e na palavra, em Provérbios 31, como poderíamos trabalhar fora de casa, participar de tantos compromissos ou voltar para a faculdade? Não se recusem um ao outro. Se você tem andado com a maneira de pensar feminista e tem se desviado de suas obrigações como esposa e mãe, mais do que provavelmente que você também se separou da sua unidade física com seu marido. Mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente, por não terem domínio próprio. 1 Coríntios 7, versículo 2 até o 5. Quando há problemas nesta área, temos de chegar à causa raiz. Nossas casas e nossos papéis estão fora de ordem de Deus, fora da ordem de Deus. Quando resistimos aos avanços íntimos do nosso marido, quando incomodamos e quando permitimos problemas em casa que desmotivam o nosso marido, por que então nós ficamos chocadas quando ele finalmente cede a fraquezas e tentações? Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite. Provérbios 5, versículo 3. Com a sedução das palavras, o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos seus lábios. Imediatamente ele a seguiu, como boi levado ao matadouro, sem saber que isso lhe custaria a vida. Provérbios 7, 21 até o 23. Detê-la. Como via de regra, os homens
não confrontam suas esposas. A maioria dos homens não quer qualquer confronto. Eles sabem que se tentarem tomar o controle, isso causará uma briga. Lembre-se da mulher briguenta. A esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar o óleo com a mão. Provérbios 27, 15 e 16. Algumas de nós pararam de controlar e de manipular e acabamos nos encontrando na outra extremidade do espectro. Muitas de nós queremos ser uma ajudante tão boa, de tal forma, que fazemos tudo para os nossos maridos. Nós fazemos e fazemos. Isso vai realmente roubar as bênçãos deles e, ao mesmo tempo, diminuir a masculinidade dele. Nós tomamos as decisões, fazemos tudo ao redor da nossa casa e no quintal, e ajudamos a fornecer parte da renda. Em seguida, somos surpreendidas que, com todo esse tempo livre, ele encontre uma mulher indefesa e agradável para cuidar. Se fazemos algo que o nosso marido deveria estar fazendo, devemos orar para o Senhor mudar a situação. Quando orarmos, muitas vezes vamos ver uma mini catástrofe ocorrer e nosso marido terá de nos resgatar. No entanto, esta é realmente uma coisa boa, se nós não roubarmos o seu papel de salvador. Não tente resolver a situação ou dizer-lhe como resolver. Deixe-o sozinho. Temos de perceber que essa catástrofe ocorre porque estamos ocupando o papel errado, um papel que não fomos projetadas para ocupar. No entanto, você nunca deve causar uma crise. Espere para que o Senhor se mova em sua situação. Parar de manipular. Quem deve ser o líder espiritual? Uma pergunta que muitas mulheres fazem é: quem deve ser o líder espiritual, já que o meu marido não ocupa ou não ocupará esse papel? Ou muitas mulheres afirmam: eu tenho que ser o líder espiritual da nossa casa, porque o meu marido não é ainda um cristão. Porque tantos homens negligenciam ou perdem sua posição como chefe da sua família. Conhece-se o seu marido. A maioria das mulheres cristãs, eu acredito, deseja que os seus maridos sejam o líder espiritual. Conhece-se o seu marido, às portas, quando se assenta entre os anciões da terra. Provérbios 31, versículo 23. Algumas mulheres cristãs, entretanto, decidiram que elas querem ser as líderes. A filosofia feminista que destruiu a nação agora está destruindo a igreja. Quando as mulheres entram na igreja para suprirem suas próprias necessidades espirituais, os homens são deixados para seguir os seus próprios interesses. Quando os homens deixaram a igreja, nós, esposas, caímos nas mãos de pastores liberais. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade, segundo Timóteo 3, versículos 6 e 7. Igrejas demais serão agora transbordantes de homens fracos e de mulheres teimosas. Isso está atrapalhando a efetividade da igreja como um todo,
porque os verdadeiros homens, os humildes homens cristãos, não estão agindo. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Mateus 5:13. Transfira seus estudos bíblicos de volta para casa. E também temos que mudar os nossos estudos bíblicos para se concentrarem no que uma esposa, mãe e dona de casa deve saber. Lembre-se, moças, mais da metade dos lares nos Estados Unidos estão desmoronando. Será que vamos continuar a enterrar a cabeça na areia? Você vai esperar até o seu lar desmoronar? Moças, deixem o conhecimento bíblico e filosofias para o seu marido. Nosso conhecimento extremo da Bíblia está destruindo nossas famílias, porque intimida nossos maridos. Desde o dia que Eva comeu do fruto para dar entendimento, as mulheres têm estado famintas por conhecimento. Essa fome pode ser tão destrutiva como foi para Eva e as gerações que a seguiram. Moças, é hora de fazer um grande êxodo na igreja. Enquanto esperamos que os nossos homens, maridos, filhos e pais encontrem o seu caminho de volta a Deus e para a sua posição de liderança. Se você está sempre correndo para a igreja enquanto seu marido fica em casa, qual é o motivo para ele ir à igreja? Como ele poderia esperar ir à sua frente, liderando, senhora espiritual? Eu sei que esta é a forma como muitos homens pensam. Meu marido teve essa mesma preocupação quando ele voltou para casa. Levou 6 anos confiando no Senhor antes que ele me permitisse estar na melhor igreja do mundo. No início, ele pulou de igreja em igreja pela cidade toda e por todas as denominações. Finalmente, desmotivado, ele estabeleceu-se na igreja em casa. Eu perdi muitos dos meus amigos durante esse período que me acusaram de desistir da fé, já que eu não estava indo à igreja. Mesmo que fosse tão difícil fazer igreja em casa por tantos anos, era o que Deus usava para levar o meu marido à palavra novamente. Eu, então, fiquei tão contente que eu não queria voltar para a igreja. Porque é tão difícil para nós seguirmos a nuvem quando ela se move. Então, 4 anos mais tarde, houve um grande avivamento em uma igreja apenas a 2 quilômetros de nossa casa. No entanto, meu marido disse que ele nunca iria. Muitas mulheres acharam que era ridículo que eu não ir sozinha, como elas faziam. Elas zombavam da minha submissão extrema, por eu nem mesmo pressioná-lo ou falar isso constantemente para cansá-lo. Foram 2 anos orando para que Deus se movesse em meu nome. Mas a glória, Deus é incrível e quando Ele se move é tão poderoso. Na primeira noite que fomos, ele correu para o altar antes mesmo do apelo. Nós não só participamos na primeira noite, mas o meu marido queria entrar para a igreja. Nós agora somos membros e estamos na igreja 3 vezes por semana. A nossa família ocupa um banco inteiro. Não só isso, mas nós participamos de uma oficina, uma noite por semana, e ele se reúne com os homens em um grupo de contabilidade.
Moças, isso pode não parecer muito para você, se você tem um marido cristão, mas o meu marido estava em adultério. Isso é um milagre de verdade, porque eu confiava em Deus o suficiente para esperar que Ele movesse o meu marido. Qual seria o objetivo se eu estivesse na igreja e o meu marido ainda estivesse em casa assistindo esportes ou um filme? A maioria das mulheres, na verdade todas exceto uma, ainda está frequentando os cultos sozinha, sem os seus maridos. Querida irmã, Deus vai honrar a sua fidelidade à sua palavra quando você obedecer de todo o coração. Cristo é o cabeça de todo homem. Cristo é o cabeça de todo homem, não somente um homem cristão. Se esta tem sido a sua desculpa para tomar o lugar de liderança espiritual do seu marido, então leia a primeira carta aos Coríntios 11 e versículo 3. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Ensine ou exercite autoridade sobre um homem. Nós mulheres somos tão tolas. Nós nos mostramos espiritualmente e notórias por dizer aos nossos maridos como nós tomamos tempo para ler nossas Bíblias. Nós exibimos nossos livros religiosos e revistas que lemos, o que são as ações mortais do auto-justificador. Não permito que a mulher ensine e nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. 1 Timóteo 2, versículo 12. O meu povo é oprimido por uma criança. Mulheres dominam sobre ele. Meu povo, os seus guias o enganam e o desviam do caminho. Isaías 3, versículo 12. Quem é o cabeça da sua casa espiritualmente? Quando as mulheres são aquelas que dominam o lar, você não pode esperar nada mais do que problema. Se a sua mãe era a responsável no seu lar, é possível que o seu lar esteja seguindo este mesmo padrão. Como uma mulher cristã, você não pode, em toda boa consciência, permitir que isso continue, sabendo do problema que isso vai gerar. Agora, não vá para casa e coloque isso em cima do seu marido, exigindo que ele assuma tudo. Apenas comece a concentrar todos os seus pensamentos e todos os seus esforços sobre o que uma esposa, mãe e dona de casa deve fazer. Ore sem cessar para que o Espírito Santo te guie. Pergunte enquanto você vai de uma tarefa para a outra: o que queres que eu faça agora, Senhor? Coloque a sua casa em ordem, coloque os seus filhos em ordem, coloque suas prioridades em ordem e deixem que o seu marido com o Senhor. O que ele faz ou deixa de fazer não é da sua conta e não é a sua responsabilidade. Deus nos dá tantas coisas para fazer com nossos filhos, nossa casa, nosso ministério, que ensinem as mulheres mais jovens o que é bom. Senhoras, este é o nosso fruto no jardim, mas tudo que conseguimos pensar é na fruta proibida, ensinar ou exercer autoridade sobre os nossos maridos. Seja sujeita aos vossos próprios maridos em tudo. Nós, como mulheres, não podemos escolher quando queremos nos sujeitar aos nossos maridos. Vós, mulheres, sejam sujeitas a vossos maridos,
como ao Senhor, aos seus maridos em tudo. Efésios 5, 22 e 24. Fica claro, a partir da escritura acima, que Deus colocou todos os maridos no papel de liderança da casa. Ninguém pode servir a dois senhores. Quando as coisas ficam fora de ordem e quando nós tomamos o controle em nossos relacionamentos com os nossos maridos, então, eventualmente, os nossos maridos nos desprezam e até mesmo nos odeiam. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Mateus 6, versículo 24. Você vê esse princípio em ação quando uma criança que costumava ouvir os seus pais é mandada para a escola. De repente, essa criança doce lhe diz o que o professor disse. E agora você está errada. Enviamos nossos filhos e filhas para a faculdade junto com o nosso dinheiro. E eles chegam em casa durante as férias e nos tratam como o idiota da cidade. Veja o capítulo 14. Ensinamentos de sua mãe. Sobre ensino em casa e as questões sobre as quais você deve orar antes de mandar os seus filhos para a faculdade, porque o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Oséias 4, versículo 6. Ele o fará. Mais uma vez, você age como se fosse o Espírito Santo pessoal de seu marido? Você exibe a sua espiritualidade? Você já conseguiu conversar com seu marido de sua estupidez em assuntos espirituais? Você conhece a sua Bíblia melhor do que o seu marido jamais poderia conhecê-la? Ou pior, os seus filhos são mais bem versados nas Escrituras do que o seu pai? Nós, como mães, nos certificamos de que nossas crianças estejam na escola dominical ou na escola cristã, mas deixamos de perceber que quando nós suprimos as nossas necessidades de ensinamentos espirituais através de vários estudos bíblicos para passarmos à frente dos nossos maridos, e nossos filhos têm suas necessidades espirituais supridas através da escola dominical, substituímos os nossos maridos com uma falsificação. Não há necessidade dos nossos maridos aprenderem qualquer coisa nas Escrituras. Em vez disso, ele sabe tudo sobre as suas equipes esportivas favoritas. Em vez de ler a Bíblia, ele pode ser visto lendo o jornal ou a página de esportes. Se você acha que é tarde demais ou que o seu marido está muito para trás para conseguir chegar à frente de você e os seus filhos, para liderá-los corretamente, você já está errada. Já que Deus chamou o homem para ser o líder do lar, ele o capacitará. No entanto, nós devemos confessar os nossos pecados ao querermos substituir o papel dos nossos maridos como líderes espirituais. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5, versículo 16. Se vangloriei de suas fraquezas para outra mulher, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, segundo Coríntios 12, versículo 9. E acima de tudo, confie no Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Salmos 37, versículo 5. Lavar da água
mediante a palavra. Qual é a importância dos nossos maridos permanecerem na palavra de Deus e em seguida compartilharem a palavra com a gente? Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Efésios 5, versículo 25 até o 27. Novamente, não importune o seu marido. Pode ser sábio nem sequer falar com ele sobre a leitura que ele deveria fazer para você. Isso pode fazer com que ele se rebele. A pressão tem de vir de cima para baixo, a partir da sua autoridade. Veja o capítulo 5, ganhe 100 palavras. Se você quiser ver uma mudança real no seu marido, conforme os caminhos de Deus. A porta estreita. Senhoras, passem por essa porta estreita e parem de assistir ou permitir que os seus filhos assistam televisão. Parem de manter o seu dinheiro para Hollywood através do cinema ou locadora de vídeo. Então eles irão parar de fazer os filmes que estão destruindo nossas famílias e nossa nação. Se o seu marido é o viciado em televisão, ore. Veja o capítulo 5, ganhe 100 palavras. Se você quiser ver uma mudança real no seu marido, conforme os caminhos de Deus, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. Mateus 7, versículo 13. Se aqueles que intitulam cristãos parassem de ver televisão e de ir ao cinema, Hollywood iria parar de fazer filmes nojentos. Nós, mulheres, devemos fazer guerra espiritual contra esse vício horrível que prende você, o seu marido e os seus filhos. Aviso. Uma mulher compartilhou comigo algo que ela estava tão orgulhosa de ter feito. O marido e os filhos mais velhos foram assistir a um show particularmente nojento na televisão. Essa mulher falou com o marido e os filhos mais velhos como se eles estivessem no jardim de infância, sugerindo, como se fosse uma professora, que talvez houvesse algo melhor para assistir. Em seguida, ela mudou de canal e encontrou um pregador muito carismático e deu um grande sorriso à sua família. Seus 3 filhos e o seu marido saíram da sala e foram para os seus próprios quartos. Senhoras, este não é um comportamento respeitoso. O que é triste é que o marido dessa mulher disse a todos sobre o seu sofrimento e os seus planos de se divorciar dela. Eu compartilhei com ela que o resultado que ela obteve não foi uma vitória, mas um ato de justiça própria. Ninguém será conquistado por um fariseu. Eu compartilhei com ela que eu tinha começado a minha batalha contra a televisão com jejum e oração. E também foi preciso a minha submissão e demonstração de respeito ao meu marido, mesmo quando todo mundo achava que ele não merecia isso, para que a nossa família se livrasse da poluição da televisão. Praticar a vossa justiça diante dos homens. Você vai à igreja mesmo quando seu marido fica em casa? Acautelai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens para ser notado por eles. Caso contrário, não tereis recompensa junto do vosso Pai que está nos céus. Mateus 6, versículo 1. Nossas ações devem ser uma manifestação
do que está em nós. Você se orgulha de ser mais espiritual do que o seu marido? Você já tentou envergonhar o seu marido na igreja? O seu método funcionou até agora? Será que ele vai com você? Como você espera glorificar a Deus? Brilhe a vossa luz diante dos homens, de tal forma que sejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, versículo 16. Vocês irão conhecê-los pelos seus frutos. Quais são os seus frutos na sua pretensão de ser um cristão? Vocês irão conhecê-los pelos seus frutos. Mateus 7, versículo 16. Você está incomodando o seu marido pelo que ele não fez como um líder espiritual da família? Você exibe a sua leitura da Bíblia em frente ao seu marido? Então, você está produzindo espinhos e não frutos. Compare o tempo que você gasta lendo revistas, livros ou assistindo a outras coisas com o tempo que você passa na palavra. O que você vai fazer sobre isso? Você está aprendendo alguma coisa que você leu neste livro? Alguém pode ver alguma mudança em você a partir de sua leitura? Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Tiago 1, versículo 23 até o 25. Refreia a sua língua. Se alguém se considerar religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Tiago 1, versículo 26. Quando foi a última vez que você vomitou palavras duras ao seu marido? Deus diz que você é inútil. Senhoras, tenham controle dessa língua dolorosa. Por favor, leia e releia o capítulo 4. Bondade está em sua língua. E em seguida, leia de novo. O relacionamento de marido e mulher. Não devemos ser os líderes espirituais de nossas casas. A palavra de Deus se refere ao homem como ele se referiu a si mesmo. Devemos ter o mesmo tipo de relacionamento com os nossos maridos que Jesus tem com a sua igreja. Vamos procurar a sua palavra para as muitas maneiras que a nossa relação com os nossos maridos deve ser como a nossa relação com Cristo? O cabeça, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Efésios 5 e 23. Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça de toda mulher, e Deus a cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11, versículo 3. Nós aprendemos no capítulo 8, mulheres sejam submissas, a importância da autoridade na casa. Nós também aprendemos os benefícios de sermos submissas aos nossos maridos, ou seja, para a nossa proteção e de nossas crianças. As Escrituras comparam Cristo como cabeça da igreja com os nossos maridos, como a nossa cabeça. Como acontece com qualquer empresa bem administrada, ou especialmente com os militares, é necessário uma cabeça ou líder adequado. Devemos permitir que nossos maridos nos liderem. Não perca este ponto. Você deve permitir que eles liderem. Permita que o seu marido ache soluções para os problemas que surgem em sua casa. O Salvador, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Efésios 5, versículo 23. O marido deve ser o salvador do corpo. Nós, esposas, pensamos que devemos ser
as salvadoras, mas quando há uma crise financeira ou qualquer crise, realmente o marido deve ser o que salva o dia. Isso é para vocês que, como eu, são agora a noiva do Senhor. Nós devemos olhar para Ele para salvar o dia. Muitas esposas correm a procurar um emprego ou fazem planos financeiros. E isso somente rouba o seu marido da bênção. Quando o marido faz o plano, então a esposa, felizmente, submete-se. Quando é a esposa que faz algum tipo de plano, então o lar fica fora de ordem. Nós mulheres devemos cumprir o nosso papel daquelas que são sujeitas ao marido. O marido sozinho deve ser o cabeça do lar e o salvador do corpo. É claro, nós esposas preferiríamos dizer ao nosso marido como ele deveria cortar os gastos ou a solução de seus problemas. Mas moças, quando você vê um problema, o entregue ao seu marido, o Senhor. Pare o ciclo de você liderar e salvar o dia. Aqui estão alguns testemunhos curtos de mulheres que sugeriram este princípio sem o conhecimento de seus maridos. Testemunho 1. Meu marido não era o que disciplinava em nosso lar. Ele era o cara legal. Eu era a mãe que dava medo e maldosa. Um dia, eu finalmente decidi agir no princípio de permitir que o meu marido liderasse. Precisei retroceder na minha extrema autoridade até que todo o caos começou a acontecer. Eu sempre tinha mantido as crianças sob controle. Portanto, meu marido nunca havia percebido problema algum em nosso lar. Francamente, eu estava cansada de ser o único adulto na casa. Eu tomei a liderança do meu marido de disciplinar, corrigir ou treinar por quase um ano. Eu observei enquanto as crianças saíram de controle. Eu sempre havia mantido tudo basicamente calmo. Então, meu marido nunca entendia quando eu pedia que ele me ajudasse a disciplinar as crianças. Quando eles perderam totalmente o controle, ele estava chocado. Isso finalmente o fez mover-se. Pela primeira vez, ele colocou seu pé no chão e os direcionou sem que eu pedisse. Era tudo que os meus filhos precisavam. Mais importante, eu fui aliviada da carga de ser a única disciplinadora, o que me deixou tempo para aproveitar, brincar com eles e amar os meus filhos da maneira que o meu marido havia feito no passado. Agora estamos juntos na criação de nossos filhos. Finalmente existe o equilíbrio que eu sempre havia desejado. Testemunho 2. Eu sempre tentei amenizar a dureza das maneiras autoritárias do meu marido em lidar com os nossos filhos. Eu sentia que precisava protegê-los de seu pai, especialmente eu que sentia que ele estava como que pegando no pé. O que eu não havia percebido era que eu não estava somente bloqueando suas maneiras duras, mas eu estava bloqueando o amor das crianças de seu pai também. Uma vez que ouvi este princípio, eu decidi tentá-lo, seguindo sua liderança. Meu teste chegou quando meu marido pediu que o nosso filho cortasse a grama. Eu normalmente ficaria atrás dele até que ele cortasse a grama, mas desta vez eu não disse nada. O meu filho foi para a cama sem cortar a grama aquela noite às 10h30. O seu pai chegou em casa de sua reunião e queria saber por que a grama não tinha sido cortada. Ao invés de fazer desculpas e defendê-lo, eu somente disse: "Eu não sei." Meu marido o tirou da cama e fez que ele cortasse a grama no escuro aquela noite. O meu filho chorou o tempo todo. E secretamente eu também.
As coisas mudaram. Proximidade se desenvolveu entre o meu filho e o seu pai. Também o meu filho começou a amadurecer, eliminando uma grande preocupação minha. Testemunho 3. O meu marido nunca foi bom em providenciar para a família. Eu sempre pagava em seu lugar quando ele perdia o seu emprego ou quando nós ficávamos com pouco dinheiro ao voltar para o trabalho. Um dia, por exaustão, eu tomei a decisão de seguir a sua liderança e ficar quieta quando as coisas ficassem difíceis. As coisas ficaram mesmo loucas e ele ainda não tomava a liderança, mas eu estava determinada em ficar quieta. As coisas pioraram e ele ficou bravo. Eu costumava resgatá-lo quando ele ficava irado, mas desta vez eu lembrei da Escritura. Homem de grande ira tem de sofrer o castigo, porque se o livrares, terá de fazer de novo. Provérbios 19 e versículo 19. Ele estava tão acostumado que eu tomasse controle numa crise que ele não sabia como. Ao invés de fazer algo, eu somente orei por ele. Eu orei a Escritura que fala sobre o marido providenciando e sobre o fruto da diligência. Enquanto eu me mantinha quieta e parada, então de repente o meu marido saltou em ação. Foi surpreendente. Agora eu sou livre para me concentrar nas crianças e no nosso lar. Isto me liberou para cuidar do meu marido mais do que eu fazia antes. Eu acho que o meu ressentimento para com ele estava motivando apodrecimento por um longo tempo. Eu estava tão ocupada com o trabalho, cuidando da nossa família e mantendo o nosso lar erguido. O que eu não havia percebido era que aquilo era que mantinha o meu marido e eu de estarmos próximos. Agora eu sou capaz de mostrar gratidão a ele. Tudo isso trouxe um homem maravilhoso que eu nunca sabia que estava dentro dele. Eu, às vezes, volto a ser o cabeça e salvadora do nosso lar, quando meu marido não se move rápido o suficiente para mim, ou eu não acho que ele está lidando de maneira correta. Mas eu estou começando a aprender que essas situações não são problema meu. Quando ele não se move ou se ele não lida com aquilo de maneira correta, isto é entre ele e o Senhor. O Senhor é o cabeça dele, não eu. Criado para carregar as cargas. O seu marido foi criado para carregar as cargas da família. Simplesmente olhe para os seus ombros largos e musculosos, comparado aos seus ombros. Nós mulheres temos até tentado imitar esses ombros com as nossas ombreiras. Os homens são realmente feitos para trabalhar melhor sob pressão. Talvez você ache que o seu marido não pode lidar com a pressão, porque você sempre foi a rede de segurança do seu marido. As mulheres, por outro lado, foram criadas para lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Nós somos capazes de fazer a casa funcionar com toda a sua manutenção e lidar com crianças de várias idades, personalidades e necessidades. As refeições, a limpeza, a arrumação contínua e os horários agitados da família. Mulheres, parece que conseguimos fazer tudo, mas enquanto você está tentando fazer tudo, o que então o seu marido está fazendo? Normalmente brincando, jogando esportes, trabalhando em hobbies ou se divertindo. São um. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Efésios 5, versículo 31.
Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Efésios 5, versículo 28. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. Efésios 5, versículo 33. Santificar. Moças, o seu marido tem um papel importantíssimo na santificação da esposa, como vemos na escritura a seguir. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Efésios 5, versículo 25 e 27. Esta é uma verdade bíblica muito poderosa, que poucos vão um dia perceber. As esposas precisam ser santificadas, purificadas, enquanto os nossos maridos leem e compartilham as Escrituras conosco. O seu marido lê a palavra de Deus diariamente para você? Como a igreja mantém um corpo purificado do pecado, que se arrasta para dentro da igreja? Pela leitura da palavra de Deus. Com as esposas é a mesma coisa. Testemunho. O meu marido sempre se sentiu intimidado por sua responsabilidade nesta área. Nós descobrimos uma maravilhosa e linda solução à necessidade da família de estar na palavra diariamente. Nossa família senta junta, todos os 9, todas as manhãs, com os 4 mais velhos seguindo a leitura e os que ainda não leem sentam quietos jogando jogos ou colorindo. Esse método de ouvir a um CD por dia e seguir a leitura te leva pela Bíblia toda somente em 62 dias. A combinação de escutar a Alexander lendo a Bíblia corretamente e ler junto com ele é tão poderoso, não tem como ser explicado. Amor. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou. Efésios 5, versículo 25. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher. Efésios 5, versículo 28. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Desde que o movimento feminista permeou a igreja com mentiras, tem havido uma mistura dos papéis e mandamentos dados aos homens e às mulheres. Nós continuamos ouvindo outros dizendo que Deus ordenou aos homens e às mulheres para amarem seus esposos. Esse mandamento foi somente dado ao marido. Na verdade, a única referência a uma mulher para amar o seu marido é dado em Tito. A mulher mais velha é encorajada a ensinar a mulher mais nova a amar o seu marido e os seus filhos. Deuteronômio 4, versículo 2. Diz: nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno. Isso significa que uma esposa não deve amar o seu marido? Enfaticamente não. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Efésios 5, versículo 2. O papel principal da esposa é aquele de respeitar e submeter-se ao seu marido. Amor genuíno seguirá. Se falta em você o amor incondicional pelo seu marido, comece respeitando-o e se submetendo a ele, e veja o que Deus fará com o seu coração.
deve ser respeitado. E a mulher trate o marido com todo respeito. Efésios 5, versículo 33. Observando a conduta honesta e respeitosa de vocês, mulheres, 1 Pedro 3, versículo 2. Respeito pelo marido e pai é tão necessário em nossas famílias cristãs. Como mães, nos perguntamos por que os nossos filhos não falam respeitosamente conosco e ainda assim não vemos nada de errado em relação à nossa própria atitude para com os nossos maridos. Em vez de respeito, há uma atitude de mera tolerância para o chefe da família. Os maridos e pais têm sido rebaixados e desafiados todos os dias por suas esposas, e isso é aceito. Precisamos acabar com isso imediatamente. Isso pode estar profundamente enraizado. Se estamos ajudando os nossos maridos no sustento de casa, então podemos estar convencida com outras mulheres contenciosas que fofocam, murmuram e se queixam de seus maridos. Ore para que Deus te renove desse ambiente e te traga de volta para casa. Se os seus filhos estão na escola pública, você não tem uma oração para conseguir respeito. Mesmo muitas das crianças que conheço que estão em escolas particulares ou cristãs mostram desrespeitos para com os seus pais. Por que não trazê-los para casa para serem educados? Se a sua família ainda está assistindo televisão ou vídeos, é melhor encarar isso com fitas de treinamento. Tenha a certeza de que você quer que o comportamento e a atitude exibida na tela sejam imitados em sua casa. São sujeitas. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Efésios 5, versículo 24. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Colossenses 3, versículo 18. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Efésios 5, versículo 22. Puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Tito 2, versículo 5. Os maridos devem governar sobre tudo, entretanto, a maioria dos maridos escolhe delegar muitas áreas do lar à sua esposa, mas o papel do homem é ser o cabeça e nós, como esposas, devemos nos submeter a eles. Não devemos estar debaixo da autoridade de outro homem, por exemplo, chefes, professores da escola dominical ou até mesmo pastores. Veja o capítulo 13. Os costumes de sua casa. Porque o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque vocês rejeitam o conhecimento. Oséias 4, versículo 6. Nossos maridos devem ser a autoridade final e principal aqui na terra para os nossos filhos e para nós. Tome nota. Problemas financeiros são uma das maiores razões para o divórcio. Moças, devolvam esta importante área de liderança. Casais que têm permitido que o marido governe seus lares por controlar as finanças só relatam louvores. Eles relataram que isso eliminou totalmente brigas com relação a finanças. Ore sobre isso e veja o que Deus vai fazer. Seu marido pode querer que você segure o talão de cheques. Ore para você estar sendo aliviada dessa carga também. Se você acha que o seu marido é muito responsável,
Lembre-se que isso é o problema do Senhor e não seu. Nossos caminhos devem agradar ao Senhor. Cuidar e prover. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos seus da própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. 1 Timóteo 5, versículo 8. Se você está trabalhando ou você tem permitido ou participado da ação de gastar antes de receber, então você precisa se arrepender. Satanás está usando você para ter sucesso em sua tentativa de dividir a sua casa e roubar as suas bênçãos. Pare de jogar em seu time. Renove a sua mente e leve cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Esta área coberta com mais profundidade. Novamente no capítulo 13, os costumes de sua casa. Essa lição responde à pergunta que você pode ter quando é o seu marido que quer que você trabalhe, mas você tem no seu coração o desejo de manter-se em casa. Por favor, entenda que uma das maiores razões pelas quais nós mulheres somos tão infelizes e frustradas não é porque não estamos sendo tratadas da mesma forma que os homens, é porque nós estamos tentando preencher um papel que não fomos projetadas para ocupar. Se tentando o marido quanto a esposa estão trabalhando, se tanto o marido quanto a esposa estão trabalhando, quem está em casa? Senhoras, a casa pela qual você e o seu marido trabalham e se escravizam está vazia. Suas pequenas bênçãos estão sendo cuidadas e educadas por uma imitação barata de você. É de se admirar que você se sinta frustrada e insatisfeita. Nos alimenta. Nós sabemos que nossos maridos deveriam ser quem traz a comida para casa, mas é de alimento espiritual que nossas crianças e nós estamos literalmente famintas. Ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Efésios 5, versículo 29. Esta alimentação deve vir da palavra de Deus. Moças, temos feito com que os nossos maridos se sintam totalmente inadequados nesta área. Muitos homens nem sequer sabem por onde começar. Devemos orar para que o Senhor fortaleça e oriente os nossos maridos. Ore por isso diariamente. Satanás irá atacar o seu marido nesta área, porque ele sabe o quão importante esta área é para liderar a família. Ele fará com que o seu marido se sinta inútil, incapaz e totalmente estúpido. Ele usará brigas com você e os seus filhos para impedir os seus momentos de leitura da palavra de Deus. Ore sobre a oportunidade de dizer ao seu marido sobre o uso da Bíblia em fita ou CD para conduzir a família através da Bíblia. Isso funciona. Uma vez que os nossos maridos falhem nessa área, tomamos sobre nós mesmas a responsabilidade de resolver o problema. Nós conseguimos o que precisamos indo para múltiplos estudos bíblicos, seminários e escolas dominical. Nossas crianças são mandadas para a escola dominical e escola bíblica de férias para ouvirem as mesmas histórias, ano após ano, apenas para abandonarem a igreja quando se tornam jovens adultos. Moças, Sara decidiu resolver o seu problema com Agar. Sua família está em uma situação de Agar. O seu marido se sente tão inferior como líder espiritual de sua família, porque você sabe tudo. Então agora você e as crianças vão para a igreja e ele fica em casa?
ou vai jogar bola? Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa do que os rubis. O seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Compromisso pessoal. Dar espaço para que o Espírito Santo guie o seu marido. Baseado no que eu aprendi da palavra de Deus, eu consagro meu marido, a sua liderança e a sua espiritualidade a ti, e eu irei esperar pacientemente para que tu se movas. Eu devolverei o papel de liderança ao meu marido em todas as coisas para que a palavra de Deus não seja desonrada. Esse último capítulo agora, essa última parte do capítulo 9, eu terminei com o som de uma respiração do Joaquim, que tá dormindo aqui do meu lado. Ele tem 2 aninhos e hoje eu acordei mais cedo para finalizar esse capítulo. E espero que você seja tão abençoada como eu fui.